Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast, o podcast para você, pequeno, médio empresário que sofre todo dia com os altos impostos. Hoje o assunto é esse e é interessantíssimo para você aprender a não perder mais dinheiro para o governo. E para isso nós temos um convidado aqui que é meu sócio, empresário também, que vai te ajudar com recuperações de créditos tributários, e hoje nós vamos desmistificar muita coisa por aqui. Floriano, seja bem-vindo a esse podcast, meu amigo, meu grande sócio, irmão. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar desse assunto complexo, né? Trazer um pouco de clareza aí. Exatamente. E solução para os empresários. Então preste bastante atenção no que nós vamos conversar aqui agora, porque isso vai impactar diretamente no seu bolso. Lá na frente vai fazer muita diferença no seu caixa. A propósito, né, meu amigo? Se sobrar dinheiro mais no caixa de uma empresa, o cara pode fazer muita coisa, não é verdade? Com certeza. Pode fazer um investimento, pode pagar folha de pagamento, pode investir numa nova empresa. Tem mil possibilidades. Mil possibilidades aí. Então nós vamos falar de algumas possibilidades de recuperação de crédito tributário. Né? Antes de mais nada, é interessante, eu vou até esclarecer isso aqui antes da gente iniciar essa conversa, que existe alguns regimes tributários mais usuais aqui no nosso sistema jurídico brasileiro. Quais são eles? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. A maioria das empresas estão incluídas no regime Simples Nacional. Né? Temos também bastante prestador de serviço no lucro presumido, por conta do alto faturamento, e grandes empresas, supermercadistas e outras coisas mais, atacadistas, no lucro real em razão da atividade que exerce e também do volume de faturamento. Mas antes da gente começar, também eu quero expor que existe também possibilidade de recuperação de pessoa física, né? Correto. Existe, nós vamos perguntar também aqui, ó, o nosso especialista em recuperação de créditos tributários, Floriano Santos. Meu amigo, vamos lá. Uma empresa no Simples Nacional, um pequeno médio empresário no Simples Nacional, o que esse cara pode recuperar de imposto na sua empresa? Então, existe uma excelente oportunidade, né? Que se tratando do PIS e COFINS monofásico. Esse imposto ele só pode ser incidido no primeiro elo da cadeia produtiva. Né? Existe uma lei que ela dita que para os próximos demais contribuintes do elo não pode ser incidido esse imposto. Com isso, só pode ser, no caso aqui, para o consumidor final, né? Uhum. Então, conclusão, muitos empresários não sabem dessa possibilidade. E aí o que ocorre? Eles acabam pagando esse imposto em duplicidade. E o que diz o CTN, o Código Tributário Nacional? Uma vez que esse imposto é recolhido indevidamente ou pago a maior, cabe a restituição. Aí como que eu faço para saber disso? O que eu devo fazer? Então, justamente procurar um especialista que saiba mexer com isso. Como? Para fazer a apuração, né? Pegar os documentos necessários, ali com o XML de nota e mais alguns dos outros documentos, né? A gente consegue aí, nós, no caso aqui, fazer essa apuração, né, em 48 horas e demonstrar para o cliente ali através de uma planilha, né, minuciosamente, ali o crédito que ele tem a restituir. E o PIS/COFINS monofásico, ele incide em diversos segmentos dentro do Simples Nacional. Né? Quais são eles? Então, tem padarias, tem restaurantes, que ali, quais produtos incidem esse imposto? Numa padaria, num restaurante, tem ali as bebidas frias, né? Que o PIS/COFINS ali, o monofásico, incide em cima das bebidas frias. Numa adega, né? Tem um cosmético também, tem a perfumaria, tem a loja de autopeça, tem farmácia, que também incide em cima desse imposto, desses produtos, quer dizer, em média, aí 70% dos produtos dentro de uma farmácia incide ali o PIS/COFINS monofásico. Em média, também, na loja de autopeça, também fica dentro dessa porcentagem. Até clínica veterinária também existe ali os remédios que incidem aí esse PIS/COFINS monofásico. Então, é uma clareza aqui, muitos empresários não sabem disso, você provavelmente, que desconhece sobre esse assunto, está pagando esse imposto indevido e cabe restituição. E a melhor notícia aqui, além de caber restituição, né, após
a gente dá entrada ali no órgão competente, no caso que é a Receita Federal, pedindo a restituição do mesmo. E em 60 dias, né, existe uma estimativa que vai cair direto na sua conta. E nós aqui, nós não cobramos nada para fazer essa apuração, somente em cima do êxito. Então, não perca tempo, né, corra atrás do, digamos assim, desse prejuízo, que é um prejuízo, você está pagando imposto indevido, em duplicidade. Está dando dinheiro para o governo, né? Dando dinheiro para o governo. E o governo não chega para o empresário e diz, olha, você está pagando a maior, você está pagando indevidamente, você quer de volta esse dinheiro? O governo não fala nada. Vai ficar quietinho ali, ó. Tá pagando, tá sobrando, tá querendo pagar o dobro. Mais de 80% das empresas no Brasil pagam imposto de forma errada, cara. Correto. Pagam impostos a maior. Não sabe o que estão pagando. Né? Não sabe o que estão pagando. E aí é mais uma pergunta. Então não é pela empresa, não é pela atividade, e sim pelo produto. Exato. São as NCMs, né? A nomenclatura da Mercosul, que informa ali, né, através, né, de algumas leis assim que foram criadas para que o empresário pudesse, na venda desses produtos, né, ter um retorno melhor financeiro. E também, em cima desse assunto do Simples Nacional, uma forma também do órgão fiscal, o fisco, em vez dele recolher esse imposto através de milhões de empresas, que seria até mais difícil, talvez a sonegação desse imposto seria maior. Então, o fisco fez o quê? Cobrando direto na indústria e no importador, para que assim, né, evitasse a sonegação. Sendo que, sobre o PIS/COFINS, né, o monofásico, dali em diante ele vira alíquota zero, ele não pode ser cobrado desses, né, desses contribuintes, desses empresários, desses empreendedores que têm esses produtos dos quais eu citei. Então, ressaltando, numa farmácia... Mesmo estando no Simples Nacional, mesmo essa farmácia estando no Simples Nacional... Mesmo a farmácia estando no Simples Nacional, em regra, né, existe uma estimativa que em torno de 70% desses produtos são monofásicos. Se o empresário, o empreendedor do ramo farmacêutico não sabe dessa informação, provavelmente ele está pagando em duplicidade. Assim como é numa autopeça, assim como também uma padaria. Há pouco eu vi uma padaria fechar e, às vezes, tem uma dívida, é importante ressaltar esse assunto aqui, às vezes tem uma dívida no órgão fiscal, no próprio órgão o qual ela tem o direito a restituir. Uhum. Ou seja, em tese, é o órgão que está devendo a ela. Exato. Sendo que o órgão não informa, a não ser que esse empresário tenha esse conhecimento para pedir de volta o que ele pagou, indevido, a maior. Então, geralmente, às vezes, existe esse mito que é importante ser falado aqui. Mas se eu for analisar, eu for apurar, eu for mexer com isso, eu vou atrair o fisco. Ou seja, ele vai me perseguir, vai me autuar. Inclusive, conversei com um empresário essa semana, e dono de uma rede de churrascarias, né? Não vou falar o nome aqui. E eu perguntei a ele, cara, você não faz recuperação de crédito tributário, não? A resposta dele para mim: eu vou mexer no vespeiro, porque tem muita gente que entende que a recuperação de crédito tributário vai implicar, ou vai descortinar, ou vai descobrir alguma coisa que porventura estava sonegado, ou estava embaraçado, ou estava embolado. Isso é mito ou é verdade? Isso é um puro mito. Isso é uma, assim, com todo respeito, né? É a falta de conhecimento sobre o assunto. Né, e às vezes alguns profissionais, né, de confiança desse empresário, eles falam para o empresário, justamente por não conhecer o assunto, não mexe com isso não, deixa isso para lá. E esse deixar para lá é que às vezes vira uma bola de neve, o empresário não sabe o que fazer com os impostos, acaba gerando uma bola de neve. E aí, como eu estava falando no assunto aqui anterior, às vezes uma análise fiscal de uma empresa, uma boa análise, minuciosa, esmiuçando, vendo todas as possibilidades, às vezes encontra-se ali duas possibilidades. Uma de diminuir essa carga tributária, até mesmo para frente, né, uma boa análise ali. Outras, você consegue fazer uma análise ali de alguns produtos que às vezes não era para estar sendo tributado uma alíquota, uma porcentagem, às vezes era uma alíquota menor,
que ele deveria estar pagando, ele está pagando uma alíquota maior, já gera ali, né, um lucro, gera ali já uma margem menor, tanto para ele comprar esse produto, tanto para ele poder ter uma margem melhor em cima desse produto. E ele também consegue reduzir para frente, para ele poder, né, poder pagar justamente esse produto e vender também, né, porque, como eu falei aqui, vai ter uma margem melhor, como também restituir o que ficou para trás do que ele pagou indevidamente. E aí que, às vezes, ele fala assim, mas eu tenho uma dívida lá contra esse órgão aqui. E, às vezes, esse dinheiro que é apurado, esse crédito que ele tem, ele não sabia que tinha, ele consegue, muitas das vezes, quitar essa dívida. Se não quitar 100%, ele consegue abater 50%, 70%, o que seja. Nós, outrora, por um cliente, né, que tinha um supermercado, ele tinha um passivo lá, ele tinha uma dívida, na Receita Federal mesmo, de 369 mil. E com uma análise minuciosa, a gente fez uma apuração ali, nós descobrimos nas lojas as quais ele tinha, que tinha 1 milhão de crédito. E ele mesmo falou que não saberia como pagar aquela dívida. Ele já tinha parcelado algumas outras dívidas, mas essa dívida ele não sabia nem como pagar. E através dessa apuração que foi descoberto esse crédito, ele conseguiu compensar e abater essa dívida. Talvez, se ele tentasse no banco uma linha de crédito para poder quitar essa dívida, ele não conseguiria. Mas, através de um próprio imposto que ele já havia pago e não sabia que tinha direito, ele conseguiu encontrar um crédito e pagar a sua dívida. Compensou e ainda foi restituído do que sobrou da compensação. Exatamente. O bom é que vem com juros, né? Vem com juros, tem a taxa Selic, né? É lei, tem que ser cumprido, então ainda tem a correção da taxa Selic, que às vezes, né, corrobora melhor ali para esse montante. Vai engordando o gado, né, meu amigo? Vai deixando o negócio mais bonito, né? Desse jeito. Dependendo, é um excelente investimento. Com certeza. Mas chegou a hora de resgatar esse investimento. Chegou a Sim. hora. E como é que funciona esse procedimento? O que o empresário ele tem que fazer? Qual é o ponto de partida? E quais são as maiores objeções que surgem na mente, as maiores dúvidas que surgem na cabeça do empresário? Não vou fazer isso não vou mexer nisso não. O que esse empresário ele tem a perder? Qual o risco que ele tem para correr se ele não ao menos, querer a recuperação? Olha, ao meu ver, sem medo nenhum de falar, ele não tem risco nenhum. Primeiro, ele só vai fornecer alguns documentos e vai ser feita uma análise em cima dos documentos da empresa. Em cima dessa análise é que vai ser dito para ele, existe a possibilidade de recuperar, ou você não tem crédito nenhum, ou existe aqui uma possibilidade, pelo menos para frente, aqui a gente reduzir um pouco da sua carga tributária. E também, às vezes, poder analisar se o regime tributário ao qual ele está sendo inserido ali, se está correto, se existe um regime melhor para ele. Então, muito pelo contrário, ao invés de receio e medo, ele só tem a ganhar, ele só tem solução para resolver esse problema tão complexo no Brasil, que é, né, a nossa carga tributária. São mais de 5 mil normas. E todo dia muda. Todo dia isso muda. Todo dia nasce uma coisa nova. E deixa eu te perguntar, e qual o prazo dessa restituição, cara? Quanto tempo eu tenho para ter esse dinheiro de volta se, porventura, eu paguei um dia imposto a mais? Então, em regra, né, a Receita Federal ela tem 5 anos para poder restituir, né, seja qual for o crédito tributário. Mas, em regra, por costume, a Receita tem feito o quê? Para os clientes do Simples Nacional, né, o costume estima-se que, após ser feita a apuração, descoberto o crédito, ser feito o pedido de restituição no órgão fiscal, em até 60, estourando 90 dias, cairia esse retorno, né? Essa restituição de crédito tributário em dinheiro, em pecúnia, na conta do cliente. Dias corridos ou dias úteis? Então, varia, né? Mas a gente costuma falar aí, sim, para o Simples Nacional, em dias corridos, aí 60 dias, mas podendo prorrogar aí
por uns 90 dias, mas em regra tem ocorrido esse número de 60 dias. Perfeito. O empresário que quer fazer uma análise de recuperação tributária, o que ele tem que fazer hoje? Então, basta que primeiramente ele encontre uma empresa, né? Os profissionais adequados, sérios e com experiência na área, que no caso aqui, estamos aqui disponíveis para isso, a Rede Tax Consult, e nos forneça algum desses documentos, né? Que desses documentos a gente vai fazer essa análise. Vale ressaltar aqui, né? Que nós temos um software, né? Nós temos que agilizar muito, manualmente falando, às vezes, dependendo dos números de item, dentro do segmento são inúmeros, né? Que seria difícil de fazer, mas nós usamos hoje a tecnologia a nosso favor e com isso a gente consegue fazer uma excelente análise minuciosa, trazendo planilhado para ele ali, ó, é assim, assim, assado, você pode fazer dessa forma, dessa. E basta que nos acesse e nos informe algum dos documentos, né? Um certificado digital, um XML de nota, já é o suficiente para a gente fazer uma apuração aí dos clientes do Simples Nacional. O importante disso tudo também, sem cobrar nada nesse primeiro momento. Sem cobrar absolutamente nada. E os honorários, o investimento que essa empresa faz em recuperação de crédito tributário, estima-se em quantos por cento? Ele só vai pagar, então, se tiver êxito na operação. Se ele não tiver nenhum valor a receber, ele não paga nada. Se ele tiver valor a receber, quanto que ele tem que pagar? Então, em regra, né, a gente costuma, como foi falado aqui, a gente faz essa apuração, né, de forma, a gente costuma oferecer esse serviço de uma análise gratuita, minuciosa, né, ao nosso tempo, a gente gasta ali luz, internet, uma série de coisas, mas a gente não cobra absolutamente nada para fazer isso. E no êxito, em regra, a gente costuma cobrar 30%. 30% de um valor que você não sabia que tinha que receber. Exatamente. E vai saber o quanto de valor que é. Então, é isso, Brasil. Vocês aprenderam agora, tiveram uma mínima noção de que pode estar deixando dinheiro na mesa, não é isso, meu amigo? Exatamente. Pode estar deixando dinheiro na mesa aí, paradinho, um valor que você já pagou para o governo, que você tem a receber, que você pode compensar, que pode voltar para o seu caixa, para a sua empresa, para fazer investimento. Qualquer dúvida, fale aqui com a nossa empresa, que ele vai estar à disposição para esclarecer tudo para você. E já finalizando aqui o nosso podcast, eu quero te agradecer pela tua presença, antes de te devolver a palavra final. Quero te agradecer pela tua presença. Pode confiar, RTC, o cara é demais. É meu sócio também, estou aqui como entrevistador, né? Não como sócio, mas como entrevistador nesse momento, perguntando tudo para ele, que é o especialista ali, é o cabeça da empresa, tá? Que vai fazer toda a recuperação, que vai fazer toda a análise. A gente trabalha aqui junto com a equipe, nos bastidores. É um prazer enorme fazer parte desse negócio, desse propósito. Ele vai deixar uma mensagem final aqui, um recado final para você não perder mais dinheiro e fazer investimento na sua empresa. Floriano, tá contigo, meu amigo. Ali, ó. É uma verdade, você não pode perder tempo. A carga tributária é complexa demais nesse país. Com certeza você não tem conhecimento desse assunto. Você, empresário brasileiro, está deixando dinheiro na mesa. E nós estamos aqui para trazer esse dinheiro de volta para você. Você não pode ficar deixando o governo, né, somente arrecadar e não tem uma contraprestação disso. Então nós estamos aqui como mediador para recuperar aquilo que você pagou indevidamente, que é direito seu. Então nos procure, entre em contato conosco, Rede Tax Consult, né, vai estar em algum lugar, né, no link aqui para você nos contactar. Nós temos excelentes profissionais, uma excelente equipe, né, que vai te atender, vai te dar uma excelente atenção e vai trazer caixa para a sua empresa. Eu termino aqui com essa palavra, trazendo caixa para a empresa, que é o que o empresário precisa. O empresário, ele não, às vezes não tem uma linha de crédito no banco, mas você pagou uma grande carga tributária e você não sabia que tinha esse direito de restituição, e através dessa apuração minuciosa dos nossos excelentes profissionais, a gente vai conseguir
mostrar para você as incontáveis possibilidades que tem dentro da área tributária, além de trazer caixa, reduzir a sua carga tributária e fazer você um empresário mais feliz.